Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui para mais um vídeo. Para começar, queria falar para vocês que o canal Uma Amiga Me Contou sempre conta a história de outras pessoas, a gente fala de coisas assim que acontecem na vida das pessoas, né? História de vida. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha vida. Eu sou a Priscila Paixão, tenho meus dois filhotes e eu, com 40 anos, voltei para a faculdade, estou fazendo psicologia. E esse vídeo eu pensei em fazer porque nessa primeira semana que começou, um professor estava lá se apresentando e fez uma seguinte pergunta: por que a psicologia? E eu quero, a partir de agora, a gente vai ter mais uma playlist que é sobre assuntos de psicologia, além das histórias que a gente já conta de pessoas como Roberta, né? E eu vou contar para vocês essa trajetória minha para escolher a psicologia agora com 40 anos. Tudo começou lá atrás, quando eu estava no colegial, que eu tive a primeira aula de psicologia. E eu me encantei com as matérias de psicologia. E sabe os grupinhos, né? Quando era matemática, todo mundo colava num colega lá, que era o Alex. Quando era física, era em outro. Quando era química, era em outro. E quando era psicologia, todo mundo grudava em mim. Eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Gostei, amei, me identifiquei. Porém, o dia a dia da gente vai passando, as rotinas vão mudando, né? Eu engravidei no terceiro colegial, praticamente. E aí tudo mudou. E eu tive que adiar, por exemplo, a faculdade, né? Não fiz faculdade logo que terminei o colegial. Aí eu peguei, terminei o colegial, tive filho, casei, separei. E aí eu tive a oportunidade, meu pai chegou pra mim e falou assim: Pri, você vai fazer uma faculdade, pode escolher, que eu vou pagar pra você. Eu falei, quero psicologia. Só que lá atrás, quando eu tinha meus 21 anos, eu acho que era mais ou menos isso, e ele falou assim pra mim: não, qualquer faculdade menos psicologia, porque psicologia é coisa de louco, não vou pagar psicologia. Aí fiquei pensando, poxa, é uma oportunidade que eu tenho de fazer uma faculdade. Pensei em quê? Em direito, por quê? O direito, para mim, eu ia ajudar as pessoas também. Era uma maneira de eu ajudar, de trabalhar naquilo que eu achava que tinha a ver com a psicologia de uma outra maneira. Só que não, eu fiz um ano de direito e não tinha nada a ver com o que eu imaginava. E aí eu desisti. Fiz um ano e não quis mais fazer. E meu pai falou assim: bom, você já teve a sua oportunidade. Agora, se você quiser fazer faculdade, você vai fazer por sua conta. Falei, tá bom, né? Peguei isso pra mim. E aí muita coisa foi acontecendo e uma pessoa chegou e falou assim pra mim: você só vai conseguir, a chance que você tem de fazer psicologia é trabalhar numa faculdade para tentar ganhar uma bolsa da faculdade. E aquela época eu não tinha nada que eu fazia que me prendia, né? Quando você tem 20 e poucos anos, né? Pelo menos quando era lá na minha época, né? Não sei hoje como que é, mas a gente tava assim começando a trabalhar, começando a ganhar um dinheirinho, ganhava pouco. Então não tinha aquilo lá, eu não vou largar isso, não tinha essa preocupação de largar um emprego para entrar em outro. E eu fui bater nas faculdades, né? Fui entregar currículo nas faculdades. E na época eu cheguei na Unip e fui entregar o currículo. Aí o cara falou assim: não pode entrar, deixa que eu entrego. Eu falei: ah, você vai entregar mesmo? O porteiro, né? Ele: não, eu entrego. Mas eu não botei fé. Passou uma semaninha, mais ou menos, ligaram para mim falando que tinha aberto uma vaga, que se eu queria fazer a entrevista. E eu topei. E era lá em São Paulo. Quando eu cheguei lá, a pessoa pegou, olhou pra minha cara e falou assim: nossa, você que é fulana de tal? Aí, sabe quando você faz a entrevista achando que não é pra ser sua? Porque assim, já tá tudo armado, já tem alguém pra entrar naquele cargo, né? E eu fiz a entrevista, mas eu tava assim, muito pé da vida fazendo aquela entrevista, porque eu achava assim: eu tô aqui só pra dizer que fez com mais gente, mas já tem uma outra pessoa pra entrar. Só que não, passou um tempinho, eu recebi naquela época, olha gente, agora eu vou viajar no tempo, né? Recebi um telegrama falando que eu tinha passado na entrevista, que era para começar a trabalhar na faculdade. Aí beleza, fui lá, né? Comecei a trabalhar. Primeira coisa que eu fiz foi uma inscrição para o curso de psicologia. E era assim, você trabalhava, você ganhava bolsa, só que a cada 6 meses a gente tinha que pagar uma parcela integral. E aí o que acontecia? Chegava em
julho, as pessoas não tinham dinheiro para pagar a parcela, porque era praticamente mais que meio salário mínimo, e a gente ganhava relativamente naquela época um salário mínimo. Então, se a gente já tinha as contas para pagar, como que a gente ia pagar uma parcela inteira? O que o pessoal fazia? Deixava para pagar no final do ano que recebia o 13º. Então a gente pagava com o 13º. E foram assim praticamente 3 anos. Quando chegou no 3º ano, eu tirei férias em outubro. Quando eu voltei das férias, o diretor geral lá, né, de todas as Uni, pediram a relação de todo mundo que não tinha pago essa parcela em julho e mandou todo mundo embora. E eu tava nesse meio. Só que aí eu perdi a bolsa e eu não consegui pagar para terminar. E aí eu tranquei a faculdade e nunca mais voltei. E as coisas foram tomando outro rumo na minha vida, né? Veio o segundo filho, casei de novo. Aí eu entrei no emprego, onde eu consegui fazer a minha carreira onde eu estou hoje. Isso há 10 anos atrás. Que não tem nada a ver com a psicologia, tá? É tudo na área da construção civil, arquitetura. Graças a Deus eu me dei muito bem, foi aí que eu construí uma carreira que antes eu não tinha, né? Nesses 10 anos. Agora eu cheguei numa época da minha vida, né? Agora com 40 anos, que hoje eu tive a oportunidade de voltar a estudar. Então, eu decidi fazer a psicologia. Eu sou muito grata pelo que eu faço hoje, que é na área de design, da arquitetura. Porém, a gente sempre tem aquele sonho dentro da gente, né? Aquilo que você realmente gostaria de fazer. E isso que tem dentro de mim é a psicologia. Assim, tenho vários planos para seguir, né? Tenho várias coisas na minha cabeça, assim, falo assim, eu quero trabalhar nessa área, eu posso trabalhar nessa área, quero me especializar nisso, naquilo. Porém, de verdade, eu só sinto que eu quero fazer a psicologia. O que vai acontecer nesse novo caminho, eu não sei. Para que área realmente que eu vou seguir, o que vai acontecer depois. Eu só sei que é uma mudança de carreira mesmo, né? Vou estudar para futuramente fazer essa troca. Eu quero seguir mesmo a carreira da psicologia, mas é um mundo fantástico que eu acho o máximo, que é uma coisa que eu sou capaz de ficar escutando, lendo, conversando, sem ver a hora passar. Mas o que vai acontecer depois, eu não sei. E o intuito de agregar mais essa playlist de psicologia aí para vocês é para, conforme eu for aprendendo, vendo as matérias que é interessante, eu ir compartilhando com vocês também, falando um pouquinho das coisas que eu for aprendendo na faculdade, passando para vocês, porque tem muita coisa interessante. Sempre linkando com exemplo de histórias de vida, porque não tem como, né? A psicologia, ela linka sempre histórias de vida, porque a gente é um estudo da mente humana, do comportamento humano, de transtornos, dos problemas, então tudo sempre vai ter a ver com uma história. E eu espero que vocês gostem, e espero que vocês me acompanhem nesse novo caminho. E fica a dica aí para vocês, né, que estão aí do outro lado. Às vezes vocês estão fazendo algo que vocês estão se dando bem, mas que não é o que vocês queriam, de desejo do coração para a vida. Vocês querem fazer qualquer tipo de mudança na vida de vocês. Então são oportunidades. Quando você tiver essa primeira oportunidade, e tem que buscar, tem que mentalizar, tem que pensar em como conseguir essa oportunidade para conseguir realizar. E para tudo na vida, né? Às vezes a pessoa quer ter um filho, mas fica pensando, quer mudar de emprego, quer sair de um relacionamento, quer entrar num casamento. São tudo passos importantes. Se realmente for o desejo do coração, que vocês reflitam, que vocês encontrem essa oportunidade e sigam o coração de vocês. E mais do que nada, tipo, não tem idade, não tem situação que fala assim, não é o momento, já passou o momento. Não tem. É você que decide o que você quer da sua vida e a gente que faz acontecer. Então tudo depende de você. Espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem dessa nova playlist, desses novos assuntos, que eu tenho certeza que eu vou falar muito sobre esse assunto com vocês. Beijos, deixa o seu like, se inscreva, até o próximo vídeo.